Olá, boa tarde a todos. É muito bom estar aqui com vocês novamente para darmos continuidade no nosso Evangelho no Lar. A nossa leitura de hoje ainda é com o item O Duelo, do capítulo 12, o item 15 e 16 hoje. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, por uma causa fútil, joga a vida que lhe vem de Deus, joga a vida do semelhante que não pertence senão a Deus. Este é mais culpável 100 vezes que o miserável, que compelido pela cupidez, pela necessidade algumas vezes, se introduz numa habitação para dela roubar o que cobiça, e mata aqueles que se opõem ao seu desígnio. Esse último quase sempre é um homem sem educação, não tendo senão noções imperfeitas do bem e do mal. Enquanto que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida e mata brutalmente o outro com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe, acrescentando mesmo que o duelista é infinitamente mais culpável que o infeliz, que cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. O duelista não tem ponto para desculpar o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação há sempre o tempo de refletir. Ele age, pois, friamente, de plano premeditado, tudo está calculado e estudado para matar mais seguramente o seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida, e isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nele se vê um ato de coragem e o desprezo pela própria vida, mas há verdadeira coragem quando se está seguro de si? O duelo, resto dos tempos da barbárie, onde o direito do mais forte fazia a lei, desaparecerá como uma aparição mais sadia do verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Nota: os duelos tornaram-se cada vez mais raros e são vistos ainda de tempos em tempos em dolorosos exemplos. O número deles não é comparável ao que era antigamente. Outrora, um homem não saía de casa sem prever um encontro, tomando sempre suas precauções em consequência. Um sinal característico dos costumes dos tempos e dos povos está no uso do porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição desse uso testemunha o abrandamento dos costumes, e é curioso seguir-lhe a graduação desde a época em que os cavalheiros não cavalgam jamais sendo com armadura de ferro e lança, até o porte de uma simples espada, tornada apenas um adorno e um acessório de brasão do que uma arma agressiva. Um outro indício de costumes é que outrora os combates singulares tinham lugar em plena rua, diante da multidão que se afasta para deixar o campo livre e que hoje se oculta. Hoje a morte de um homem é um acontecimento que emociona. Outrora não se lhe dava atenção. O espiritismo vencerá esses últimos vestígios da barbárie, inculcando nos homens o espírito da caridade e da fraternidade. Como nós viemos tratando nos nossos últimos encontros sobre o duelo, aqui encerramos esse trecho. O duelo, ele ainda acontece, mas não é mais tão bem visto quanto antigamente, tendo em conta que o ser humano tem evoluído e tem compreendido melhor e valorizado mais a vida humana, o respeito pelo próximo. Não que não existam pessoas que não teriam coragem para tanto. Se fosse assim, nós não teríamos mais assassinatos, mais mortes violentas. Mas a sociedade, de uma forma geral, já não aceita mais essa barbárie. Então, aqueles que ainda guardam dentro de si essa necessidade do duelo,
de fazer valer a sua honra através do sangue, muitas vezes reprime esse instinto, porque sabe que não será bem visto na sociedade atualmente, o que não acontecia naquela época, era natural. Ver a morte de outro ser humano era banal. Hoje, quando nós vemos nos noticiários pessoas que são assassinadas assim por bobagens, isso nos choca, né? Isso nos choca porque fala, nossa, né? Como assim tirou a vida de outra pessoa? Como que matou alguém? Então, esses são sinais da evolução, né, do ser humano. E ainda precisamos evoluir muito para que cheguemos ao ponto de que um homem não irá ferir fisicamente o outro, não irá tirar-lhe a vida, e todos nós teremos a compreensão completa de que a vida pertence a Deus, ao nosso Criador. Este corpo nos foi emprestado para que pudéssemos viver esta encarnação, ter estas experiências. Mas isso é criação divina e não nos pertence para que nós possamos fazer dele o que quisermos. O nosso corpo é templo de Deus, é criação de Deus. E a nossa obrigação é zelar e cuidar pelo bem-estar deste aparelho que estamos usando nesta encarnação, e temos que ser gratos por esta oportunidade. E aprender a respeitar, acima de tudo, a vida humana, seja a nossa ou a do outro. Muito obrigada a todos por mais essa oportunidade abençoada. Fiquem todos com Deus e até a próxima.